Continuando aqui, nosso segundo dia de aula de homilética, a parte B, segundo módulo agora. Antes de falar sobre a iluminação que eu tive, que eu quero falar já, eu quero passar para vocês aqui o módulo do My Bible. Estão vendo aí? Sim. Joia. Então, Perfeito. tá bom. Então, vamos lá. Se vocês quiserem pegar o celular de vocês, eu ensino vocês a fazerem, mexerem um pouco, tá O bom? meu já está aberto aqui. Meu também. Maravilha. Então, vamos lá. Vocês vão ter que utilizar, na realidade, vocês vão fazer algumas atualizações. Por exemplo, ó, aqui em cima, do lado esquerdo superior, tem esses 3 pontos. Estão vendo? Aqui. Cliquei, ó. Vou clicar de novo, ó. Aqui, ó. Viu? Abre essa janela. Acharam? Ó. Eu clico nesses 3 pontinhos de pé. Aí vai abrir essa janela. Legal. Conseguiram? Aí o que vocês vão fazer para vocês aprenderem a utilizar? Vocês vão baixar os módulos. Módulos de Bíblia. Vão ter muitas coisas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Todos os tipos de módulos? Eles têm um material muito grande. Então, por exemplo, deixa eu só dar uma olhada aqui. Brasil. Módulos de Bíblia, tá vendo? Aí vocês podem, por exemplo, ó, aqui. Desculpa, o senhor falou Brasil ou tá como língua portuguesa? Aqui tá Brasil, mas tem também. Eu acabei achando Brasil, mas na realidade acho que é isso aí, língua portuguesa. Isso é. Português comentários. Exatamente. Legal. Obrigado. Tá vendo? Português comentários. Ó. Aí você pode baixar todos esses comentários. Vocês baixam só vão clicando e baixando. Entendeu? Por exemplo, aí aqui vamos pegar português, módulos de Bíblia. Eu falei, ainda agora quando eu falei Brasil, na realidade também são material, mas é aqui, principalmente. Ó. Olha lá, tá vendo? Eu baixei todas essas versões. Bíblia Almeida século XXI, tal. Ó, Almeida Corrigida Fiel, 2007. Mas eu tenho a 2011, então eu não quis baixar as duas, entendeu? Mas se eu quisesse, ó, é a mesma coisa. Ó. Eu clico e faço o download. Clico aqui e clico lá em cima. Baixar o modo, baixar, download. Ele vai fazer o... Olha lá, tá vendo? Agora eu tenho Almeida Corrigida Fiel 2007 e 2011. Entendeu? Vamos supor que eu não queira mais. Aí eu jogo lá fora. Entendeu? Por que você precisa baixar os módulos? Para quando você estiver utilizando, sem estar na internet. Aí, por exemplo, ó, essa Arai Mais, que é a revista atualizada interlinear. Essa é uma das que vocês mais irão utilizar. E todas as demais versões que têm também textos em hebraico e grego, como, por exemplo, aqui, ó, Almeida Revista, de acordo com os melhores textos. Tá vendo? Então, vocês vão baixando todas elas. Bíblia de Estudo Pentecostal, tá vendo? Todas elas são liberadas. Tem algumas versões antigas. Aqui, ó, João Ferreira de Almeida com Strong. Baixa também. Aqui, ó, JFA-BR+.
que é também de Strong. Baixa ela. Podem ver que tem muitas versões. Tem até aqui, ó, King James de 1611. É uma tradução bem antiga, que está em português. Algumas que estão riscadas é porque já não estão mais, foram removidas desse programa. Bom, vocês vão baixar os comentários e as versões bíblicas. Tudo bem até aí? Tudo beleza até aqui. Beleza, então. Aí o que acontece? Depois que vocês fizerem isso, é o quê? Vocês vão vir para o outro lado, onde está, por exemplo, aqui, Arai Mais. Quando vocês clicam em cima, abrem todas essas versões. Geralmente, eu uso a Arai Mais, que é a revista atualizada interlinear com comentários de Strong. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Olha que legal. Que eu tinha falado há pouco sobre o insight que eu tive domingo no púlpito, que pregação e pregadores do pastor Martin Lloyd Jones, ele fala. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui. Davi, ele volta para Jerusalém. Quando ele está voltando para Jerusalém, acontecem várias coisas. E aí o que acontece? Aquele homem chamado Simei, que vai até ele e joga pedra quando ele está saindo, quando Davi está voltando, agora o que acontece? Ele vai e se prostra diante de Davi, pede perdão, etc. e tal. Mas olha o que ele fala. Olha que interessante. Isso daqui foi um presente. Na hora que eu estava pregando, enquanto eu fiz o estudo, eu não estava notando esse detalhe. Mas olha o versículo 20. Olha que interessante. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que, de toda a casa de José, descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Aí fica a pergunta. Ele era de que tribo, Simei? Quando a gente vai ver o texto, voltando um pouquinho, versículo 16, olha lá. Apresentou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim. Então, quando a gente vê que Davi está saindo da cidade e ele joga pedra, o texto vai falar o seguinte, que tem um benjamita que joga pedra em Davi. E o outro benjamita que abandona Davi como que é o nome dele? Mefibosete, filho de Jonatas, que Davi tinha trazido para morar dentro da sua casa e comer junto com seus filhos. Quando Davi está saindo de Jerusalém, Mefibosete não vai, ele fica. Por quê? Porque ele mesmo disse, quem sabe eu volto a reinar no lugar de Saul. Olha que interessante. 2 benjamitas estavam convivendo com Davi durante todo o período de glória e nunca jogaram nenhuma pedrinha. Mas na hora que Davi está na roça, o que eles fazem? Um abandona, achando que vai voltar a ser rei, e Simei começa a jogar um monte de pedra, falando que Deus estava castigando Davi porque ele era um assassino, ele tinha feito coisas más com Saul e toda a casa de Saul. Mas agora Davi vence a batalha e agora o Simei, com todos os benjamitas, vão pedir perdão. E Simei é o primeiro. E na hora que ele fala para Davi, ele fala o seguinte, eu fui o primeiro da casa de José. Ué, mas ele não é da casa de Benjamim? Por que ele cita da casa de José? É isso que eu falei para vocês sobre a iluminação que Deus me deu. Na realidade, até na hora que eu estava pregando, eu falei errado.
Eu falei o seguinte, que José teve 2 filhos, Benjamim e Manassés. Eu falei errado, porque eu não fiz o estudo antes, né? Mas ouvindo a mensagem, eu falei assim, não, está errado. Eu peguei a ideia, fiz a citação errada. Porque, na realidade, José é pai de Efraim e Manassés. Ele é Manassés. irmão de Benjamim. Mas Exato. por que agora Simei, benjamita, fala, olha, da casa de José? É que ele estava sendo apelativo. Qual que é o grande exemplo de perdão no Velho Testamento, onde irmãos fazem um grande mal ao justo? É José, né? Então, aqui é uma maneira que ele apela. E aí, por isso que eu disse que Deus me deu essa ideia no púlpito. Eu acabei falando errado, mas depois eu pus uma errata lá nos comentários. Mas é interessante, né? Está aqui no texto. Ele apela para a memória de Davi. Olha, Davi, da casa de José, eu fui o primeiro. E você, vai ser um José ou vai ser um dos 10 irmãos? Entendeu? Interessante, né? Agora, olha só quem. Vou pegar e abrir aqui para vocês. Olha lá. Quer ver aqui? Vamos supor, eu vou pegar Simei. O que significa Simei no original? Olha lá. Abre o dicionário, abriu o Strong. Benjamita, que insultou Davi, que perdoou, foi morto por Salomão. Mas se eu quisesse mais coisas, por exemplo, vamos pegar aqui no original. Vamos pegar aqui esse meio, ó. Olha lá. Veio do original. Vem a palavra no hebraico, vem até a pronúncia simim. Significa renomado, e aqui vem trazendo todas as descrições. Super rico. Então, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Jerusalém. Benjamim. Só que agora eu quero o mapa. Eu vou querer eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus, não estou conseguindo. Lembra que eu peguei para vocês e mostrei os mapas quando a gente estudou? Então, Sim, aqui também você consegue abrir os mapas. é Deixa eu muito só... completo. O meu aparelho, aliás, o sistema é o OS. É. E eu não tenho as mesmas funções que o senhor está demonstrando aí. Por isso que eu não estava conseguindo também, mas bacana, eu tenho o da empresa aqui, tá no Android é mais completinho, né? Mas eu acho que dá para abrir no iOS também, iOS. eu acho. Ó, eu não estou conseguindo abrir agora os mapas, talvez seja por causa da pressa. Mas eu vou tentar mais uma vez aqui, ó. Gilgal. Gilgal apresentou com Strong, tá? Mas tudo bem, não quero. Mais aqui, Gilgal. Eu quero o mapa. Deixa eu pôr aqui. Essa biblioteca é muito boa. Na minha opinião, é um Muito dos completo, né? melhores. É muito completo, entendeu? Aqui, mapas. Pronto. Gilgal, tá vendo? Muitas vezes a gente está lendo um texto, você fala, puxa vida, onde está essa região? Aí você vem aqui, ó, e abre. Lembra os mapas da Bíblia que nós utilizamos em geografia? Foi Que aqui, ó. bacana, hein? Pode ver. Olha lá. Aí ele vem a Legal. descrição. Tá vendo? Gilgal, ó. Viu? Ó, olha aqui, ó. Jaboque. Tá vendo Jaboque? Gileade. Muito legal. Vamos lá. Vamos lá. Ainda agora eu não falei para vocês onde Davi estava quando Barzilai foi e deu alimento para ele. Vamos lá, vamos ver. Olha que legal. Aqui, ó. Tendo Davi chegado a Manaim, vamos lá em Manaim. Manaim, tal, lugar ao leste do Jordão, nomeado a partir do encontro com Jacó e os anjos. Aí veio Barzilai Gileadita, de Rolegim. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui. Estou me perdendo um pouco. Calma aí. Aí.
Aqui, ó. Olha lá, olha que fantástico. Fantástico. Aqui, ó. Aqui que Davi ficou Manaim. Peniel, tá aqui Penuel, tá vendo? Jaboque. Ou seja, Davi sai do Monte das Oliveiras, chega no Peniel, no Vale do Jaboque, para ter a sua vitória. Aonde está Saul com todo o seu exército? Está um pouquinho mais a norte aqui, em Gileade. Mas tem essas montanhas que fazem a diferença. E aí a batalha é feita aqui, em Efraim, do outro lado do Jordão. Fantástico, né? Mas ele começa a jornada dele no Monte das Oliveiras, termina em Peniel, no Jaboque, para ter a sua vitória. E aí? Não é legal? Tá bom, meus irmãos? Gastamos aqui esses 16 minutos, mas você viu que riqueza? Então, até hoje, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando eu estou fazendo minha devocional, eu, por exemplo, estou lendo na minha Bíblia, aí eu já pego aqui, eu começo já a ver o original, já vou para Lodebar. Onde é Lodebar? Aí eu pego, ó, por exemplo, cidade situada ao leste do Jordão, na região de Gileade. Vocês vão estar utilizando e aí vocês vão aprender a mexer. Até hoje também tem hora que eu tomo uns pedala, viu? E tem coisas que é um pouco mais difícil para pastores. Tá bom? Beleza? Valeu, pastor. Obrigado. Nossa, De nada. show de bola, né? É muito completo. Eu vou desligar aqui e vou voltar para a tela, tá? Tá bom. Só um minutinho. Eu não vou, vamos continuar na gravação. Estou de volta aqui? Estou de volta? Estão me vendo? Pastor. Não, não estou aparecendo? Imagem não, só. Tem que ligar a câmera. Não, mas tá ligada a câmera dele, só não tá aparecendo. E agora, apareceu? Agora voltou. Foi. Maravilha, então. E aí, gostaram? Muito legal, né? Bom, e o que eu ia falar era isso, da iluminação que eu tive domingo. Na hora que eu li, eu estava lendo o texto, aí veio da casa de José, eu não tinha notado isso. E aí foi um presente. A ideia eu usei quando eu citei, né, que José teve 2 filhos, Benjamim e Manassés, aí eu citei errado, depois por isso que eu fiz errado. Mas o que eu quis dizer com isso, voltando aqui, é essa parte. Revelação espiritual, ou seja, até o slide está errado, tá, irmãos? É iluminação espiritual, tá? É iluminação na revelação, né? Não é? Vocês entendem o termo teológico? A revelação foi única. Hoje nós podemos ter uma nova revelação? Podemos. Igual àquela revelação, não. Igual àquela, não. Aquela está fechada. Podem ver que Deus é contundente em dizer que a gente não pode nem acrescentar, nem tirar. Se Deus dissesse que a gente pode acrescentar, então a gente poderia dizer que a nossa revelação, ela também poderia ser acrescentada. Mas para evitar qualquer desvio doutrinário, a gente chama o quê? De revelação, não. A gente chama de iluminação, tá bom? Beleza? Ok. Tranquilo, irmãos. Pode ver quantas vezes Deus fala conosco, Deus dá uma compreensão. Agora, deixa eu brincar aqui também. Deixa eu brincar, né? Deixa eu brincar, porque agora, já que a gente está na fase de... Agora, vamos descontrair um pouco também. Vem a batalha, né? Essa batalha aqui. E quando Davi fica sabendo que ele morre, acontece uma coisa muito interessante. Davi começa a chorar. Lembram disso? Ele chora, né? Ele diz em 2 Reis 18:33, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Teve um pregador, sabe, né? Você já sabe. Eu dei spoiler, né?
Mas foi isso aí. O pastor chegou e alugou todos os salões da cidade. Saiu alugando. Irmãos, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma revelação e saiu alugando. E aí um dia os obreiros chegaram para ele e falaram, pastor, mas o que foi, pastor? Não, eu estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo, mas como? Ele falou, tá aqui, ó, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão. E eu saí abrindo o salão. Tá bom, meus irmãos? Isso é revelação, iluminação ou é grande heresia? É piada. Essa tá fresquinha, hein? Alguém, olha, irmão, mas eu não duvido, hein? Eu não duvido, mas isso é piada, viu? É piada. Oh, meu Deus, mas você vê, quer uma palavra direta de Deus? Meu filho, Absalão, meu filho, Absalão. Saí abrindo o salão. Tá bom, vamos lá. Mas tem um ponto positivo, né? Ele pelo menos é obediente, fala. Ele é obediente. Mas você vê, precisa ler correto, né, irmão? Senão não avança. Não tenho dúvida. Ai. Continuando aqui, então. Princípios. Público-alvo. A gente tem que saber para que público a gente fala, né? Fala para ler para nós, meu irmão. Por favor. Pastor, não tá na tela, não. Não tá? Para mim tá marcado aqui. Mas eu acho que porque... Vamos lá. E agora? Tá carregando aqui. Abriu para mim já. Maravilha. Então, quinto princípio, público-alvo. Classifique o seu sermão para a mensagem sair traduzida na linguagem da congregação. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, são duas revelações. A revelação que Moisés teve no deserto com um propósito, que era um tipo de Jesus, e a grande revelação em Jesus. Parece bobeira, mas a mensagem que Moisés deu para aquele povo foi uma mensagem específica para que eles fossem perdoados, já remetendo a Cristo, mas o público era o público do deserto. E agora, o público do Novo Testamento era o outro público que podia usar como figura de linguagem aquela história. Ficava muito clara. Mas não tem como a gente comparar e usar o mesmo princípio e chamar Jesus até de serpente, por exemplo. Ali foi uma tipologia para que as pessoas que olhassem para a serpente fossem curadas, já que elas tinham... Vocês lembram o episódio? Por que elas eram picadas pela serpente? Desobediência. Mas tinha uma característica da desobediência. Murmuravam? Então, vamos Murmuração. ilustrar. Murmuração. Todos que murmuravam eram picados pela serpente. Então, quando a gente via a irmãzinha do coque, o irmãozinho do glória a Deus e aleluia, indo lá e olhar para a serpente, a gente olhava e falaria assim, ó, se a gente estivesse lá, vamos supor que Moisés está lá perto da serpente, Josué, Arão, Ur, aí chega alguém lá desesperado olhando para a serpente, aí a gente olhava e um cutucava no outro, falava assim, fulana, já foi meter com a língua nos dentes, foi falar de quem? Concorda? Caramba, né? Verdade. Não é verdade? Que só ia olhar para a serpente quem tinha sido picado pela víbora. E só era picado pela víbora quem pecava. Que tipo de pecado? Que tipo de pecado? Murmuração. Eu nunca pensei assim, acredita? Meu Deus. Né? Tá ali no texto. É verdade. É verdade. Caramba. De repente vinham 3 famílias. A língua aí pegou fogo. Olha como Deus é bom, misericordioso. Meu Deus. Fulano morreu. Acabou com a... esse daí não quis olhar para a serpente. Esse se contentou no seu veneno e morreu no veneno. Que pena, né? Podia, ó, o escape. E aí, Moisés, foi para o céu. É ele Deus, né? Mas dificulta, né? Estava o escape aqui. E aí, irmãos, estão entendendo? Ó, públicos distintos. Públicos distintos. Ali era um escape de um pecado.
Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim Jesus foi levantado na cruz, no madeiro. Quem olhar para ele é salvo. Vem cá, a gente não é picado pela serpente, não. Toda hora, né? A gente não precisa olhar para a cruz todo dia. Não é assim, irmãos? Por quê? Porque não adianta a gente também se esconder, né? Mas é interessante, né? Você Que tem lindo. públicos Lindo diferentes, demais. mas é muito forte, né? Demais. Forte, né? E essa ideia que eu acabei de dizer, eu fico imaginando. Fico imaginando. É claro que Moisés não ficava julgando, né? O texto não diz isso. Mas eu fico imaginando que ele via sempre algumas pessoas várias vezes indo lá olhar na serpente. Ô, dona, bom dia, dona Maria. É, não, irmã, Deus deu escape, né? Olha, aproveita. É, Moisés, sabe como que é, né? A carne é fraca. É, irmã, mas vai tomar uma picada, né, irmã? Quantas vezes a irmã veio nesse mês? 3, né? E mês passado mais 3, né? Irmã, cuidado, né, irmã? O escape, né? Mas já é de idade, né? Eu fico imaginando isso, irmão. Então, irmãos, é 40 anos no deserto. Dá para a gente ver, montar muitas histórias, né? São coisas, são fatos, né? Então, voltando aqui, público-alvo, né? A gente tem que saber o público-alvo, saber como que faz a mensagem. Cada mensagem tem uma dinâmica, né? Acomodação da linguagem. Pode ler para nós. Aplique uma linguagem coerente de acordo com o público. Segundo de Pedro 3,16, nas quais há certas coisas difíceis de se entender. Em outras palavras, assim como o público-alvo, a acomodação da linguagem tem que ser específico. Esse sábado tivemos o trabalho das crianças, então as tias se comunicando ali com as crianças foi muito legal, porque aquela linguagem simples, aquela dinâmica para todos entenderem, né? Senão ninguém compreende. Se ficar usando jargão, por isso que a gente tem que saber. Isso tudo faz parte do preparo, né? A escolha do texto, pode ler para nós, pastor? Pois não. Claros, completos, curtos, conhecidos, coerentes. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tem como padrão que uma mensagem ela tem que ter um texto exclusivo, objetivo, e vocês vão ver isso nos livros aqui. Para nós realmente pregarmos uma mensagem, a escolha de um texto ela é fundamental. Por quê? Porque senão as pessoas se perdem no conglomerado. Agora, é claro, depende de mensagem para mensagem. Se você está fazendo uma mensagem, como nós estaremos estudando, que ela é por tópico, aonde você trabalha com um tema e você vai usando textos bíblicos para fortalecer aquele tema, é natural que você vai ter várias passagens, mas aquela que será central tem que ser bem selecionada. Eu, por exemplo, estou pegando agora, estou fazendo um estudo, então minhas mensagens de domingo são estudos. Então eu estou usando muitos textos, até mesmo para tentar mostrar a riqueza do texto. Mas os pregadores, e grandes pregadores, que nem John Wesley, que nem o próprio Whitefield e principalmente Spurgeon, eles vão ser muito contundentes nisso para a gente ser seletivo em um texto bem objetivo que resume toda a nossa mensagem. Isso é o aconselhável e o ideal. Agora, é claro que isso demanda de muito preparo, de muita reflexão, porque é o texto que você vai estar construindo toda a sua mensagem. Mas, como eu disse, eu particularmente vejo que esse é o melhor caminho. No entanto, adquirir essa excelência, essa performance, não é fácil. Quando a gente pega, por exemplo, as mensagens de Spurgeon, vou citar uma, Figueira murcha, ele lê um versículo. Quando ele prega, por exemplo, amor imensurável, João 3,16. Ou seja, ele pega um versículo e em cima dele constrói a mensagem. Então, é o melhor dos mundos, porque a gente explora tudo que tem naquele texto. Mas, como eu disse, exige do pregador essa desenvoltura, não é tão fácil. Bom, tudo bem até aí? E nada contra você pegar um texto e ir delineando o texto.
Por exemplo, você vai pregar o Salmo 23. Pensem assim. É um salmo bem objetivo. Ele é rico, ele é. Você pode usar um versículo? Pode. Ou como pode usar o salmo inteiro. Não é que seja errado. Estão entendendo, irmãos? Mas se tem como indicação de que o melhor é você usar um texto bem objetivo. Tá bom? Fica mais clara a mensagem. Tá? Tem um livrinho do Spurgeon, acho que é 300, são devocionais. E geralmente são, é o que o senhor falou, são bem curtos. Ele usa um texto ali, às vezes nem um versículo todo, e aí desenvolve. Os grandes pregadores, eles sempre vão procurar usar um texto e, em cima desse texto, desenvolver todo. Realmente é o mais indicado numa oratória, para você poder ter mais essa fluência. Agora, vou dar um exemplo. Billy Graham. Billy Graham, quando ele faz uma mensagem das 7 cartas do Apocalipse, que inclusive eu mandei já para vocês. São 2 áudios que eu mandei no Google Drive, tá bom? Vocês têm que ouvir e declarar que ouviram, e vocês têm que tomar nota. Detalhe, hein? Uma coisa que eu não sei se eu disse, se vocês leram lá dentro dos materiais extras, eu quero que vocês ouçam e vão tomando nota. Como assim? Aqui é a introdução dele, esse é o primeiro ponto, esse é o segundo ponto, esse é o terceiro ponto. Tem problema, tomem nota, tá bom? Por que vocês vão fazer isso? Pastor, mas e se eu não acertar, e se eu não conseguir entender? Não tem problema, vocês vão tentar anotar. Vocês perceberão que Billy Graham está indo para uma mensagem com um texto, com uma história, com uma ilustração. Ele coloca tudo organizado. Mesmo ele usando do improviso, mas ele tem um começo, um meio e um fim. Então, essa é uma tarefa que eu quero que vocês façam com os 2 áudios dele. Por quê? Parece bobeira, mas muitas vezes estão ouvindo uma mensagem, nem todo pregador diz, esse é o meu segundo ponto. Já perceberam isso? Por exemplo, Spurgeon não fala o segundo ponto. Não mesmo. Ele vai citando. Algumas vezes ele fala, aí, ou senão ele, como eu disse para vocês, na maioria das mensagens de Spurgeon, ele diz, hoje eu quero trabalhar sobre o grande amor de Deus, porque esse amor nos atinge, e esse amor é imensurável. Ou seja, ele deu 3 pontos na fala dele. Mas se a gente não prestar atenção, a gente não entende que são 3 pontos. Ele não coloca, ou pelo menos nos livretos dele, não está assim, primeiro. Aí ele fala, esse amor nos atinge. Aí ele, então, por que esse amor nos atingiu? E ele começa falando, e esse amor está à disposição de todos. Então, você entende que é o segundo ponto. E é legal a gente ter fazer esse exercício, porque isso cria em nós o quê? Esse hábito de se atentar aos pontos principais, aos argumentos, à tese, às ilustrações. Ou seja, nossa mente vai ficando afiada, vai ficando crítica. Ele começou o primeiro argumento, segundo argumento, ele está me levando a essa linha de raciocínio. Por que isso é importante, irmão? Quando a gente está vendo, por exemplo, um político falando, um orador qualquer, um vendedor vendendo um produto, uma pessoa querendo passar uma nova ideia, ele tem toda essa questão de argumentos. E a gente vai tendo um senso crítico. Isso é muito importante, tá bom? Tranquilo? Na própria gramática, né, quando a gente fala de leitura e interpretação de texto, no próprio enunciado, ele já traz a ideia do que vai ser dito, né, como o senhor mesmo mencionou. Exatamente. Podem ver que numa boa redação, a gente tem tudo isso. Por isso que é importante ser treinado, né? Tá bom? Verdade. Então, aqui agora, ele vai falar sobre algumas ameaças. Continua lendo para nós, pastor? Vamos lá. Com a nova hermenêutica, há um declínio do púlpito, mas ele ainda continua sendo uma verdadeira fonte de Deus para a aplicação das verdades divinas para o homem. 2. Com o advento capitalista, cujo maior instrumento é o consumo, mercado como Deus, há uma comercialização e produção desregrada das novas linguagens bíblicas, o que na versão linguagem de hoje distorce as palavras de cunho doutrinário, atenuando o poder de impacto tanto da mesma quanto do ouvinte. Ou seja, aqui ele está fazendo 2 críticas. Da nova hermenêutica, que é essa frouxidão do púlpito com relação às verdades de Deus para aplicação diária, né? Ou seja, essa correspondência.
Ou seja, a gente não pode ir para esse caminho de uma nova hermenêutica, um púlpito fraco, aonde a gente vai se esquecendo, como também do advento do mercado. Que, sejamos honestos, a igreja dá dinheiro e há uma comercialização da fé. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ser o quê? Mais um marqueteiro de Deus do que um pregador do evangelho. E então, a gente tem que repudiar essas coisas. E ele fala aqui da versão linguagem de hoje, dando esse repúdio no sentido mais bíblico mesmo e doutrinário, porque vai perdendo a essência já que há uma nova hermenêutica, fica com uma linguagem muito paliativa, né? As pessoas vão gostar de ouvir porque fica uma mensagem bem açucarada. Venha para Jesus e vai ser resolvido todos os seus problemas. Então, só algumas ameaças. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tudo bem. Tranquilo? Vamos continuar aqui rapidinho, porque... Gil, leia para nós um pouco também, daqui em diante, por gentileza. Ameaças. Tá dando para enxergar, Gil? Sim, tá Pode tranquilo. ler. Ameaças. 3. O excesso de inovação da igreja emergente, com a criação das liturgias estapafúrdias e inferiorização, inclusive do tempo, com relação à ministração da palavra de Deus. Deixa eu dar um ponto aqui e explicar o que ele quis dizer, o pastor Sérgio Mascarenhas, que dizer aqui igrejas emergentes. Ele quer dizer o seguinte, que agora a igreja ela tem que ser inclusiva, ela tem que falar a linguagem do povo. Uma igreja emergente, ela se adequa à sociedade. Ela é camaleão. É uma igreja emergente. Ela não fala a verdade para a sociedade ser mudada e transformada. Ele fala o que o povo quer ouvir. É uma igreja emergente. Podem ver a quantidade de igrejas que estão se abrindo para a questão gay. Ou seja, não, a gente tem que amar. Quem diz que a gente não ama? A gente ama, a gente só não concorda. Simples. A gente respeita quem quer ser, mas temos que ser respeitado também no nosso credo. Não pensamos assim. Eu gosto muito de usar o termo Deus não cria Adão e Ivo, Deus cria Adão e Eva. Bem simples assim. A família é sagrado. Paulo, lá em Romanos 1, vai falar a um povo na sua contracultura. Ele vai deixar claro que as questões homoafetivas são contra a vontade de Deus e, inclusive, aqueles que defendem, mas não praticam, eles também estão indo contra a vontade de Deus. E essas pessoas, de uma forma geral, estão sendo entregues à sua própria sorte. Deus está se ausentando delas. Ponto final. Aí eu te pergunto, como que era a igreja nos dias em que Paulo escreve essa carta? Havia dois povos que tinham muitas relações homossexuais, eram os gregos e os romanos. Era comum as saunas, e era comum os banhos públicos, e era comum as práticas homossexuais. E aí, pastor, e aí que Paulo não tem preocupação com isso. Paulo fala a verdade, ponto final. Ou seja, não é emergente. Ele é contra a cultura. Então, podem ver que todo o Novo Testamento é contra a cultura. Em todas as questões, em todas as práticas. Então, é isso que a gente tem que lembrar, é isso que a gente tem que fazer em qualquer momento. O problema da igreja emergente é que a gente vai se ajustando. Você pode ver que, eu não estou falando aqui, irmãos, que a gente não vai ter carro, que a gente não vai ter celular, que a gente não vai falar uma linguagem. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, é bem interessante isso. E isso é uma coisa que a gente não precisa gastar muito tempo. Podem ver que essa questão do capitalismo exagerado. As pessoas hoje vão para a igreja para ser prósperas, não vão para a igreja para servir a Deus. Eu gosto de usar o seguinte termo. Você quer vir para a igreja para ser próspero, você está indo para o lugar errado. Você tem que vir para a igreja para ser espiritual. Você quer ser próspero, vai para a faculdade, monta a sua empresa e vai ganhar dinheiro. Vai para o mercado de trabalho, bota um banco. É na igreja. Igreja é espiritualidade. Mercado de trabalho é mercado de trabalho, mas na igreja não prospera, pastor, vai prosperar em tudo, mas começa pelo Espírito. É simples. Pode ver, hoje não, as pessoas estão indo para a igreja para se tornarem prósperas, porque querem um casamento feliz. Querem um casamento feliz, Deus vai ajudar, mas de repente aí entra a grande questão. Será que realmente a gente está querendo um casamento feliz segundo os padrões de Deus ou do mundo?
Muitas vezes o evangelho vai ir na contracultura. O problema do casamento está mesmo porque ele está querendo um casamento segundo os padrões do mundo, não segundo os padrões de Deus. Irmãos, a gente está... essa igreja emergente, onde tem que ter baile para crente, porque senão não rola um clima. Bom, porta larga, entendeu? A igreja emergente é a igreja da porta larga. Estou falando que a gente não vai fazer um trabalho para casais, que a gente não vai ter criatividade, que a gente não vai fazer um retiro, não é isso. Falando o seguinte, até onde vai os princípios cristãos e aonde se encerram. Tem coisas que assustam mesmo, né? Pastor Raí, aí, o senhor nessa experiência de anos, o senhor já não errou? Claro que eu já errei, já fiz uns trabalhos de jovem que eu me arrependo amargamente. Por quê? Porque havia um apelo dos jovens, vamos lá, pastor, vamos fazer, eu fiz, e depois eu falo, por que eu fui fazer isso? Me arrependi. Tipo assim, o tiro sai pela culatra, sabe, irmãos? Muitas vezes. Não estou dizendo que você não possa tentar, mas tem vezes que a gente tem que estar regado de oração, olha, tem vezes que é muito difícil, porque há essa demanda de emergência, a gente tem que fazer algo novo, diferente. Pode ver, mas assim, olha o quanto a igreja está sendo política agora, porque agora todo mundo está sendo. Então você tem que ser também. Se você não é, você está errado. Entendeu? É complicado, né? São princípios emergentes. Ficou claro essa ideia? Posso tirar uma dúvida? Sim. Claro. O senhor chegou a falar de Paulo, e obviamente que no tempo de Jesus não era diferente, né? Até porque ele lidava também com o grego, ele lidava com o romano, e a questão do homossexualismo também acontecia, né, com frequência, era algo latente. Só que nas escrituras eu pelo menos não lembro de ter visto Jesus falar alguma coisa nesse sentido. O senhor acredita que ele não falou por algum motivo específico? Ótima pergunta. Porque a minha resposta é bem objetiva. Isso era de consenso entre os judeus. Pode ver que Jesus ele veio fazer uma obra com os judeus. E entre os judeus, o que não é permitido? Tudo que a lei ensina e o Velho Testamento. Podem ver que o incesto, relações de pais e entre irmãos, parentes, o incesto é proibido. Relacionamento com animais. Pode ver que entre os judeus, o fato de uma pessoa deitar-se antes do casamento já era um ato de humilhar a pessoa. Então, a sexualidade para o judeu é uma coisa tão sagrada que é chover no molhado, não se precisava dizer sobre isso. Não gasta saliva, né, com o Não que já foi gasta falado. saliva, porque era de consenso. Legal. Entendeu? Pode ver que o que acontecia nos dias bíblicos era o exagero, o machismo. Se leva a mulher adúltera, mas não se leva o adúltero. Né? Mas podem ver que não é que eles também não perdoavam, mas aquilo que nós estudamos sobre as tradições, eles se deturparam. Pode ver que Judá comete um pecado imenso, um dos irmãos de José, o Tamar. Então, Davi com Betseba, Sansão com Dalila, eles sabiam lidar com o pecado quando a pessoa se arrependia. Essa ideia de que temos de que quando alguém peca era morto, não era assim. Se a pessoa se arrependia, bastava fazer o sacrifício do arrependimento e estava perdoado. Podem ver que a ideia de que a pessoa ia ser apedrejada ou que a pessoa ia ser morta era de uma pessoa irretratável. Raabe era uma prostituta arrependida, ela foi incluída, ela foi aceita no povo de Deus. Já aquele homem que pega a capa babilônica, Acã, ele é morto. Ora, ele não era um judeu piedoso? Era, mas ele se tornou irretratável. Ele pega algo, não se arrepende, vem Josué, fala com a nação, jogam dá um prazo de uma noite e ele não se arrepende. Outro exemplo e episódio, Arão não faz juntamente com o povo bezerro de ouro? Ué, por que Arão não foi morto, apedrejado? Porque a gente vai ver que ele foi agido sob coação, mas ele se arrepende. Ele foi agido sob coação? Foi. Mas ele foi frouxo, porque ele poderia não ter sido conduzido a fazer. Então ele se deixou levar pela coação. Mas depois que Moisés aparece, o adverte, ele se arrepende. Pode ver que Arão tem vários pecados nos 40 anos de deserto. Outrora ele se une à sua irmã,
contra o caso da etíope, que Moisés casa-se com uma etíope, e ele começa a murmurar. Deus vai lá e cobra tanto de Miriam quanto de Arão. Arão comete vários pecados. E por que Deus não consome Arão? Porque ele se arrepende. Essa ideia eu vou trabalhar muito em missões. A história dos avivamentos e missões eu vou trabalhar muito com vocês. Então, no Velho Testamento, por exemplo, alguns pecados, não é que o Velho Testamento é olho por olho, dente por dente, mata todo mundo. Não, se a pessoa se arrependia, ele estava perdoada. Por que Davi não foi apedrejado? Porque ele se arrependeu. É simples assim. Quem era para ser apedrejado era aquela pessoa que não se arrependia de nenhuma forma. Aí sim, aí já é outra demanda. Então, entre os judeus, a questão da homossexualidade não era nenhum problema. Eles sabiam disso. Mas quando Paulo está escrevendo a cristãos, agora, que se converte ao cristianismo, sendo eles judeus ou gentios, ele precisa pontuar. É assim que pensa o povo de Deus. E é assim que você tem que se comportar. Entendeu? Podem ver que a questão da promiscuidade ela é muito séria entre os judeus. Não é que eles não pecam, mas não era uma coisa... Já as outras nações, na questão da promiscuidade, era mais leviana, principalmente entre os romanos. Então, por isso que o Novo Testamento, inclusive, vai falar sobre relações sexuais ilícitas. Tipo assim, se o mundo faz, nós não somos do mundo. Pode ver a questão do casamento, da família, do divórcio. O judeu é muito criterioso com isso. Entendeu? Era por isso. Perfeito. É uma das respostas, tá bom? O senhor sabe, quando eu comecei a ouvir falar sobre igrejas inclusivas, no primeiro momento, eu tinha entendido que eles estavam recepcionando essas pessoas, mas obviamente falando a verdade. Ou seja, essa prática de vida não é aceitável biblicamente. Só que eu, na minha inocência. Sim, sim, sim. E aí, sejamos honestos, nós temos que ser inclusivos, não esse tipo de inclusividade. É aceitação, na verdade, né? Deixa de A ser gente inclusivo tem que, e claro, compactua com o erro. a gente tem que receber essas pessoas, amá-las e só que a gente tem que mostrar para elas que começando de nós não podemos fazer e nós não podemos incentivar, né? É bem simples, né? Então, tá bom? Valeu. Vamos lá, continuando aqui. Agora o segundo ponto, Gil, leia para nós. Quarto ponto, né? Diante da sociedade espetáculo onde o poder se torna midiático, os novos evangelhos concorrendo com o bíblico, pela falta de análise das escrituras, disseminando uma cultura evangélica do que conversões ao evangelho verdadeiro. Aqui ele está fazendo também mais uma crítica ao espetáculo midiático, ou seja, shows e tudo aquilo que a gente sabe que é chover no molhado. Tudo isso tem um lado bom, tudo isso tem um lado de evangelização, mas também tem um lado do mercado, tem um lado daquilo que não é conversão, que é mais um show. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque muitas vezes a gente acaba se enveredando por esse caminho, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Ô pastor, Ah, vou fazer um breve comentário aqui. ah, Por esses dias eu tive que me posicionar lá no meu trabalho a respeito de um irmão que tinha se afastado lá do emprego. Bem novo, ele se casou e foi um casamento daqueles de, sabe, bem luxuosos mesmo, onde se gasta bastante grana. sei. Mas era cristão, né? Tanto ele quanto a menina. E aí filmaram, redes sociais e tudo. E aí eles trouxeram os vídeos até mim para que eu me posicionasse. Ô irmão Dio, vem aqui, o que você acha? Tal? Aí mostraram eles dançando funk e muita bebida assim para os Alcoólico. convidados e tal. E eu Bem tentei ser espiritual, ali né? meio político ali, né, cara? Mas eu percebi que eles estavam querendo um posicionamento da minha parte, assim. E caiu nessa parte da igreja emergente que o senhor falou. Entendeu? Isso daí, você vê como que é, Odil. Vamos falar que vou ser aberto com você. Nós, como pastores, né, nós orientamos todos da igreja. E quando nós orientamos todos da igreja, você chega lá no casamento do irmão, tem bebida, DJ, e Exatamente. a gente torce o nariz, né? Porque eu, particularmente, Gil, eu olho assim e falo assim, bom, eu já sei que esse daí é um
membro da igreja, né? Porque, afinal de contas, se ele foi recebido, então é um membro. Mas é uma pessoa que eu não vou poder contar, porque ele não tem os princípios cristãos entranhados. Agora, entenda, Gil, olha como isso daí é complexo e polêmico. Como que era uma festa de casamento entre os judeus? Com dança, com festa. Então, ser contra a dança seria também um exagero. Para ver que na cultura hebraica, a dança, a festa é muito comum. Vamos lá. Até a questão da bebida, a gente vê, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. E ele ainda pega e multiplica, transforma a água em vinho, dando uma ideia de que não é errado. No entanto, é aí onde entra a licitude e a conveniência. É onde entra, sabe, até onde vamos, até onde nós nos permitimos. Então, assim, no começo eu torcia muito o nariz, eu desci o rei no irmão, e depois eu aprendi a ser mais polido. Mas, ao mesmo tempo, no Exatamente. dia a dia da igreja, eu penso, essa pessoa eu já sei que eu não posso contar. É. Porque não dá para contar. Por quê? Porque eu sei que na hora que precisar, o forró come solto lá. Isso. Entendeu? Ou seja, vai mais dar um mau testemunho. Pastor, e aí? Eu sei que o casal está feliz. Então coloque algumas músicas, pelo menos. Poxa, hoje nós temos um acervo de músicas evangélicas tão boas. E se for para utilizar de algumas músicas seculares, selecione bem. Sabe assim? Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Eu fui uma pessoa que me converti aos 17 anos. A música, para mim, tinha um poder destrutivo. Ela me envolvia emocionalmente e a música, para mim, era uma porta aonde eu abria para pecar. Eu bebia, a bebida não me fazia pecar. Eu tinha o vício de fumar. Mas a música era um gatilho para mim, para eu poder cometer vários pecados, internos e externos. Quando eu me converti, eu tive que fazer uma ruptura entre a música secular, porque ela me fazia mal. E isso eu conservo até hoje. No entanto, eu não posso jamais impor a minha experiência como uma verdade para todas as pessoas. Por exemplo, tem muitas pessoas que se convertem e nunca tiveram uma experiência negativa com a música, seja ela qual for. Então, eles são apreciadores de música. Então, eu não posso impor a minha vontade para eles. Então, eu vou respeitar. Então, eu vou orientar. Então, para mim, a música ela tinha um poder muito sedutivo, muito forte. E eu tenho, até hoje, por exemplo, se eu estou num lugar e estou ouvindo uma música e gosto de uma música, eu tomo um cuidado muito grande. Só que a maturidade me fez saber caminhar vamos dizer assim, nessa corda bamba. Mas então por isso que quando uma pessoa, por exemplo, tem pastores que ouvem música secular, tudo bem, eu respeito. Para mim, aquilo não me faz bem, entendeu? Aquele que come faz para o Senhor, e o que não come também faz para o Senhor, né? Exatamente. Mas como pastor, a gente precisa saber circular em várias situações. É ter sabedoria, né, e cautela na hora de falar Por alguma coisa. exemplo, quer ver um outro episódio, festa junina. A gente tem que orientar os pais da igreja para orientar as crianças. Agora, é difícil uma criança não ser envolvida naquilo. Mas é possível o pai ter conduções, ter sabedoria de poder lidar. São áreas que a gente tem que tomar cuidado. Olha, chegou para mim uma irmã esses dias e falou para mim, pastor, lá onde eu trabalho, estou fazendo negócio do Halloween, e agora? O que eu faço? Falei, Deus vai te dar sabedoria, filha. Nas escolas também, né? Eu dei uma orientação para ela. Eu falei, filha, faça o teu trabalho, mas demonstra para todo mundo. Olha, isso daqui eu não compactuo. Porque eu não vejo isso como uma situação cultural. Eu vejo isso daqui como um engodo. Festa junina para nós é um engodo. Sejamos honestos. Há muitas coisas que nos unem aos católicos. Não podemos negar. Mas há muitas coisas que nos separam dos católicos. E nós não podemos negar. Então a gente tem que ter um diálogo amável com os católicos e dizer, olha, muitas coisas nos unem com vocês.
mas muitas coisas nos separam. Eu não penso assim, então me respeite, eu te respeito. Vamos andar bem. Festa junina é uma das coisas que nos separam. Aí, criamos a festa caipira. E aí, pastor? Então, irmão, licitude de conveniência. Quer fazer, faça. Você é livre. Você precisa fazer a festa caipira. Entendeu? Pastor, e aí? Não, faz. Tenha consciência. Quer fazer? Tenha consciência. Não faça porque você está sendo obrigado. Tem tantas festas que a gente pode explorar. Páscoa, Natal, festa dos tabernáculos, tantas festas judaicas. Mas você quer usar a festa caipira? Usa. Eu não vou ser contra, mas se prepara que vai ter gente que vai ser contra, entendeu? Bom, beleza? Aqui continuando então, cultura evangélica, né? Conclusão, leia para nós, Gil. Conclusão. A pregação devia ser considerada a mais nobre tarefa que existe na Terra. Aquele que é chamado por Deus para proclamar o Evangelho deveria destacar-se como um homem mais importante na sua comunidade. E tudo quanto fizesse para Cristo e para a Igreja deveria manifestar-se na sua pregação. A.W. Blackout. Olha que linda essa frase, né? Mostrando o seguinte, que antes da pregação no púlpito tem que ter um comportamento na vida especial, né? Porque como alguém já disse que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Por meio das suas atitudes ou das nossas atitudes, falamos tão alto que não conseguimos ouvir a sua voz. E é verdade, né? Alguém já disse essa frase. E aqui ele vai pedir para fazer um exercício, né? Que se fundamenta uma vida feliz. Aqui a gente não vai precisar. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Eu vou encerrar aqui esse módulo, esse slide, fechar esse bloco e vamos para o nosso último. Tá bom? Vou fechar aqui. Mas tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Só uma frase desse slide, né? Você vê? A pregação, ao estudar aqui, irmãos, novamente com vocês, é importante, sabe? Até mesmo na dinâmica do pastorado. A gente corre tanto, aconselhando, administrando tal. E como que está sendo gostoso para mim, sabe? Porque eu paro, por exemplo, em muitos momentos meus, eu falo, não, deixa eu preparar mais a minha mensagem. Deixa eu caprichar mais ela. Porque é tão nobre, tão grande, sabe? A gente não tem noção dessa grandeza. E não só na exposição ali no domingo, na quarta ou no culto, mas é uma exposição na vida. A gente tem que tomar um cuidado violento, porque nós fomos incumbidos de sermos o mensageiro de uma mensagem especial. Que é a mensagem de Deus. Né? Podem ver, nós somos só um mensageiro. O que importa é a mensagem, não é o mensageiro. Mas muitas vezes o mensageiro ele acaba se enrolando com algumas coisas da vida, né? E aí ele danifica um pouco a mensagem. E a gente não pode prejudicar a mensagem, porque ela é nobre, ela é infalível, ela é poderosa. Deus nos ajude, né? Tá bom? Então, vou parar aqui o bloco, esse segundo bloco, e vou abrir o terceiro.